gente está aqui no Heli Talks com o Walter Pizzi. Ele é sócio proprietário da Walter Helicópteros. São mais de 36 anos com experiência na venda de helicópteros. Pouca gente conhece mais do mercado do que o Walter. Tudo bem, Walter? Tudo bem, e você, Juliano? Walter, eu queria começar te perguntando o que é preciso levar em consideração na hora que você deseja comprar um helicóptero? As pessoas acham que é só uma questão de o valor do produto, mas existem outros processos que você tem que levar em consideração, aspectos em relação à operação, o tipo de aeronave, as missões que ele vai cumprir. Como é que funciona esse processo? Realmente é isso aí que você falou. Então, quando um cliente chega pra gente, a primeira coisa que a gente pergunta é o que você pretende fazer com o helicóptero, né? Pra gente poder dar uma assessoria bem feita pro cliente, entender o que ele precisa para oferecer para ele uma ou duas ou três máquinas que vão atender a necessidade dele. Então tem cliente que chega e fala, eu quero um helicóptero, vou levar 3 pessoas. Então, você tem esse e esse. Mas você vai fazer o quê? Meu raio de ação é de 300 até 400 quilômetros. Então, em função de tudo isso, se ele vai ter um voo, por exemplo, por instrumento, se ele não vai ter um voo por instrumento. Então, a gente tem que entender bem a operação para que a gente possa vender o produto adequado. Porque muitos clientes compram um helicóptero e, às vezes, depois de 3, 4, 5, 6 meses, vende porque o helicóptero não atendeu a expectativa dele. Então, assim, por isso que é muito importante, antes de apresentar alguma aeronave para o cliente, saber exatamente o que ele pretende fazer com o helicóptero para poder atender as necessidades dele. E que tipo de aeronave você consegue comprar por faixa de preço? Quanto que seria um helicóptero, considerando entre novos e usados, aí, do mais básico até chegar a uma máquina realmente sofisticada? O helicóptero hoje você tem a partir de... Você vai depender também de disponibilidade e tudo, mas a partir de 2,5 milhões de reais, aí vai até o limite, né? Você vai até 50 milhões de reais, 60 milhões de reais. E que tipo de aeronaves estão disponíveis aí no mercado? Se você puder descrever um pouco, eu sei que tem diferentes modelos com motorização, tem motorização a pistão, turbina, sim. Mais de um motor, 2 motores, tamanho... Você parte hoje, né, do Robinson 22, né, que seria um helicóptero de 2 lugares, que é mais usado para as escolas de formação de piloto. Depois você vai para o Robinson 44, que já seria um helicóptero de uso, vamos dizer assim, executivo, vai. Então do Robinson 44 você vai até a W139 da Agusta, né. Então são helicópteros que você sai de 3 passageiros, né, para 12 passageiros, 13, 14, depende da configuração que você quer colocar no helicóptero. Então você tem uma gama aí entre o Robinson 44 e um AW139, por exemplo, muito grande de helicópteros. Aí você vai para o turbina, você começa no Robinson 66, depois você vai para o 125, que é o Esquilo, depois você tem o 407, depois você tem o Koala, depois você tem o novo agora, AW09, que depois a gente vai falar dele, que é um helicóptero realmente muito interessante. Aí depois você entra na categoria de biturbina, né? Tem um 35, um 45 da linha Airbus, nesse helicóptero biturbina de, vamos dizer, pequeno porte. Você tem o Agusta, né, que tem várias versões também, você tem o Power, você tem o Gran Granil. Depois você tem o Bell 429, que também entra nessa categoria. E depois você vai para os helicópteros de médio porte, né? 169, 139, no caso da Airbus um 160. A Bell nesse mercado, no mercado executivo, ela não tem um helicóptero desse porte aí, principalmente no Brasil, não tem nada, seria o 429 só. E é isso, entendeu? Você tem essa gama aí de monoturbina, pistão, até os biturbinas. E aqui no Brasil, pensando mais no mercado civil, tem utilidade pública também, mas assim, para como que se usa o helicóptero no Brasil? O que os compradores eles fazem com as suas máquinas? Tem o transporte pessoal, mas eles são usados para qual transporte? Para onde que eles vão? Quem são esses consumidores? O que você pode falar desse consumidor de helicóptero? Então, esse consumidor ele é empresário, né? Na grande maioria, empresário. Alguns usam somente para lazer.
Casa na praia, casa no campo, fazenda, mas a grande maioria usa para os dois, para trabalho e para lazer. Então, o helicóptero agiliza a vida do empresário hoje, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que tem vários negócios num raio aí de 400 quilômetros, por exemplo, rede de concessionária, rede de posto de gasolina. Então, ele usa o helicóptero para fazer a visita nesses pontos, né? Rede de supermercado. Então, o helicóptero, coisa que... Nossa, tem vários clientes, vários relatos. Coisa que, por exemplo, ele demorava para rodar as fazendas aí uma semana de caminhonete, ele faz num dia com o helicóptero, entendeu? Então, otimiza o tempo do cliente, né? Então, é muito usado para isso mesmo, para ganhar tempo. E assim, qual é a diferença entre aquele operador que vai precisar de um helicóptero e aquele que vai precisar de uma aeronave de asa fixa, um avião? Exatamente, vai depender da utilização dele. O helicóptero, ele é imbatível até um raio de 400 km. Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, pode ter certeza que você vai chegar mais rápido de helicóptero. Até por conta de que você tem que ir de qualquer maneira, mesmo o jato sendo privado, você tem que ir para o aeroporto, você tem deslocamento. O helicóptero, normalmente, ele pega o dono próximo da residência, né? Então, com certeza, até um raio de 400 km, o helicóptero é imbatível. A partir daí, o voo já começa a ficar um pouco mais cansativo, né? A partir de 1h40, 2 horas de voo, já começa a ficar um voo mais cansativo para o helicóptero, né? Então, aí a gente recomenda o avião. Tanto o turbohélice como o jato, né? Então, por exemplo, o cara fala, eu tenho uma fazenda no Mato Grosso, eu queria comprar um helicóptero. Olha, não recomendo, mas você vai demorar muito tempo dentro do helicóptero para poder chegar na tua fazenda, né? Então, assim, é esse tipo de uso. Até uns 400, 500 quilômetros, o helicóptero realmente é muito bem utilizado. E a compra de um helicóptero, ela passa por um processo longo, muitas vezes complexo, tem que se levar em consideração uma série de aspectos. Com certeza. Como é que funciona, assim? Se você puder fazer uma cronologia dessa jornada de compra Vamos lá. Então, assim, a gente sentou com o cliente, definimos o modelo de helicóptero e vamos apresentar o que tem no mercado. O cliente escolheu uma máquina, a gente manda uma oferta para o dono, dando certo, preparamos um contrato de compra e venda, né? Nós temos uma assessoria jurídica, preparamos o contrato de compra e venda, aí a gente vai para o processo, parte mais importante do processo, na minha opinião, que é a pré-compra. A gente define uma oficina, a gente apresenta algumas oficinas para o cliente de confiança, o cliente faz a inspeção de pré-compra. Nessa inspeção de pré-compra é feita uma inspeção grande no helicóptero onde avalia todos os componentes, se todos os componentes que estão listados na aeronave estão instalados, o número de série, confere tudo, vê a disponibilidade de cada componente. Então, às vezes o helicóptero está um pouco mais barato, mas tem itens caros que vão vencer rápido, tipo 200 horas, 150 horas, né? Aí, em função desse laudo, a gente avalia o que afeta a aeronavegabilidade, o que é a segurança de voo do helicóptero. Se tiver algum item que afeta a segurança de voo, é de responsabilidade normalmente do vendedor. Ajustou isso, seguimos para o próximo passo, pagamento, transferência de propriedade da aeronave, que a gente também tem uma assessoria nesse sentido. E às vezes até na indicação do piloto. E aí, é só alegria, voar. Você já vendeu algumas aeronaves na sua carreira, né? Algumas. Quantas? Eu já perdi a conta, Juliano, mas eu acredito que eu já vendi aí uns 700 e poucos helicópteros nesses 36 anos de carreira. E tem uma história longa aí. Pela sua experiência, tudo que você já viu, que tipo de problema uma pessoa pode enfrentar se não seguir esse ritual de compra devidamente? O que em termos de documentação, em termos de técnicos, o que pode dar errado na compra, escolha de uma aeronave em desacordo com o que você precisa? Como é que funciona? Vai ter problema, né? Porque assim, por exemplo, tem muita gente, alguns clientes que compram helicóptero sem fazer pré-compra. Eu conheço, não vou fazer, acaba tendo problema. Pode não ter, mas pode ter, a probabilidade de ter é grande. Então pode ter problema de diversos tipos, entendeu? De vencimento de componente antes do que ele esperava, vai ter um investimento grande para fazer a curto prazo, pode ter problema dentro de uma turbina, normalmente você faz uma boroscopia, que é, né, como se fosse uma endoscopia no ser humano, no helicóptero chama-se boroscopia, que você olha todo o motor por dentro, vê se tem desgaste, se está dentro do padrão, se está dentro do que o fabricante determina, se tem corrosão, se não tem corrosão. Então são todos esse tipo de coisa que na frente ele pode ter um problema grave, podendo até causar um acidente, mas que você pode ser evitado numa boa pré-compra, entendeu? E outra coisa é documento, né? Às vezes compra um helicóptero de uma empresa ou de uma pessoa física que tem problemas, né? Receita Federal, de arresto de bens,
Então tudo isso a gente dá assessoria, né? De levantar tudo, toda a parte documental do helicóptero, de quem está vendendo o helicóptero, para que o cliente não tenha nenhum problema. Normalmente, quem compra helicóptero no Brasil compra de operadores brasileiros ou tem muita gente que importa também? Não, a gente faz bastante importação. Às vezes a gente não tem aqui o que o cliente está buscando no mercado, né? Ano passado mesmo a gente trouxe aí um helicóptero da Austrália, traz dos Estados Unidos, traz aqui da América do Sul, quando a gente encontra. Então, já trouxemos do Canadá, né? Então, a gente vai atrás do que o cliente precisa. E tem essa questão também da equivalência regulatória, né? Muitas vezes, aviação de asa fixa, eu sei que acontece muito, né? De você ter exigências brasileiras que não são compatíveis com as de fora e de repente você não... ele traz a aeronave e a aeronave não pode voar por questões regulamentares. Com certeza, principalmente com relação a equipamentos opcionais, né? Que às vezes estão homologados lá fora e não estão homologados aqui pelo Brasil. Então, todo esse trabalho, quando você faz uma pré-compra lá fora, a pessoa que vai fazer essa pré-compra, ou lá fora, ou o brasileiro que vai lá fazer, tem essa responsabilidade de exatamente emitir um certificado de exportação que atenda às necessidades do órgão homologador brasileiro, né? Então já aconteceu o caso de helicóptero ficar aqui 6, 7 meses parado até regulamentar isso. A pessoa importa, não foi bem assessorado, chega aqui um equipamento, por exemplo, não está homologado. Vou dar um exemplo bobo, um ar-condicionado, ou um equipamento de aviônicos, por exemplo. Então o cara instalou lá fora, mas não está certificado aqui no Brasil para aquele modelo. Então tem que passar por um processo de certificação ou desinstalar o equipamento. Um ou outro. Desinstala, lança a desinstalação e fica sem. E tudo é custo. Tudo é custo. Por isso que essa assessoria é muito importante, para que o cliente não tenha nenhum aborrecimento. E tem vários clientes que tiveram aborrecimento, que entram na aviação enganado, né, por alguns corretores aí, ditos corretores, né? Então esse é um problema muito grande que a gente tem hoje, né? Assim, a pessoa sai vendendo sem saber o que está vendendo. Tem questões também, a questão financeira, né? O pagamento, tem práticas, o scroll, né? Que acaba ajudando muitas vezes, né? Porque se você escapa um pouco disso, você corre riscos, né? Você nem sempre sabe com quem você está lidando. Principalmente fora do Brasil, né? Normalmente a gente usa o escrow exatamente para isso, para que cumpram todos os requisitos. E o dinheiro só é liberado para o vendedor a partir de todos os requisitos foram cumpridos. Aqui no Brasil não tem muita essa cultura do escrow, está entrando agora no mercado. Tem uma empresa aí que está começando a fazer isso, mas eu acho muito interessante. Acho que essa cultura devia ser implementada aqui no Brasil, que acho que é uma segurança para quem está comprando e para quem está vendendo, para os dois. O escrow, ele é um agente que ele faz a intermediação da financeira entre as partes, né? Então ele é uma parte isenta que recebe valores e só libera mediante o ok de ambos, né? Exatamente, mediante alguns requisitos documentais, né? Que são essas inspeções, tudo. Na hora que tiver todos os requisitos cumpridos, o dinheiro é liberado para o vendedor, né? O comprador pega a aeronave, o vendedor pega o dinheiro. Todo mundo feliz. Me fala uma coisa, Walter. O mercado brasileiro, como é que está? Não sei se você tem esses números aí de cabeça, assim, se a frota, que tipo de missão os helicópteros estão cumprindo aqui no Brasil, onde as informações que eu tive é que está havendo uma disseminação do uso do helicóptero, né? Cada vez mais está deixando de ficar concentrado em São Paulo, grandes centros, e tem ido para o interior do país. É isso mesmo? É isso mesmo, com certeza. Bom, hoje a frota, a última vez que eu olhei, deve estar aí, muda todo dia, né? Todo dia está chegando helicóptero, estão entregando helicópteros novos, usados, chegando em venda. Algo em torno de todos os modelos, né? Inclusive do mercado offshore, tudo, no mercado de polícia. Algo em torno de 2.300 helicópteros por aí, a nossa frota hoje. Realmente o mercado deixou de estar, né? Desculpa, no eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, os grandes centros aí, né? E tá indo pro interior, realmente, interior de Santa Catarina, é um estado hoje que surpreende a gente, né? A gente pega uma cidade como Brusque, por exemplo, uma cidade pequena, tem um número de aeronaves muito grande proporcional à população. Você vai aí para o interior de São Paulo, sempre foi muito grande, cada vez maior. Interior de Minas Gerais, Nordeste, temos muitos clientes no Nordeste, interior do Maranhão. Então, assim, realmente o helicóptero... Porque, assim, existia, né? Ainda existe um pouco
daquela cultura de que o helicóptero é uma coisa inacessível. E não é, né? Então, quando a pessoa toma conhecimento dos custos, ele vê que ele pode ter, né? E vê que vai atender a necessidade dele, né? As demandas que ele precisa, vai agilizar o dia a dia dele, do empresário, da empresa, né? Levar diretor para reunião, levar para visitar fazenda, para visitar a indústria. Então, isso realmente aumentou muito as vendas de helicóptero em função disso, né? Dessa desmistificação. E você falou em helicópteros mais acessíveis. Existem várias formas, né, de você operar. Claro, você tem o fretamento, né, que eu acho que seria a primeira etapa, mas hoje em dia você pode comprar frações de uma aeronave, né, e compartilhá-la com outros operadores. Sim. Você pode, eventualmente, delimitar o que você precisa. Tem aeronaves mais em conta, outras nem tanto, mas enfim, saber que isso de alguma forma também você ganha tempo, você tem oportunidades de acessar clientes, Sim, proporcionar uma reunião, coisa mais privativa também, enfim, são vários aspectos que podem ser levados em consideração. Com certeza, hoje tem muito, né? Tem empresas especializadas hoje em venda de cotas, né? E o cliente, eles administram tudo isso pro comprador, né? Ele só programa o horário que ele quer voar, para onde ele quer ir, e essas empresas fazem esse gerenciamento para ele, né? E existem também, vamos dizer assim, o compartilhamento caseiro, né? Nós somos amigos, vamos comprar nós dois um helicóptero, vamos dividir as despesas, isso tem muito. Às vezes 2, 3, até 4 pessoas fazem isso. Uma regra que eles mesmos criam entre eles, né? E com certeza hoje você tem várias opções, você tem linhas de crédito hoje, né, no Brasil. Lá fora você tem linha de crédito também, um pouco mais de prazo mais longo. Mas aqui no Brasil hoje você já tem linhas aí de financiamento de até 72 meses, né? Nós estamos trabalhando aí com o banco para esse produto novo que a gente vai trazer, para a gente ter um financiamento de até 10 anos para o helicóptero. Então isso ajuda muito, né? Dá uma diluída bastante grande na parcela que o cliente vai pagar, né? No financiamento. Então, existe bastante coisa bastante condições aí para se comprar um helicóptero. Para quem quer comprar, tem bastante opção. Para a gente encerrar, Walter, você está trazendo aqui para o Brasil uma novidade mundial aí, né? Um helicóptero que ele a gente vem ouvindo falar dele já há bastante tempo. Houve aí algumas mudanças em termos de consolidação, né? Sim. Fala pra gente do 09. Então, esse helicóptero era um helicóptero com origem suíça, né? Um projeto suíço. Esse helicóptero, ao longo dos anos, ele veio evoluindo e é uma empresa que chama-se Copter, ela existe até hoje. É onde desenvolve toda a parte de engenharia e tudo mais na Suíça. E essa empresa foi comprada pela Leonardo Agusta, né? 3 anos atrás, na pandemia, pegamos pandemia no meio do caminho, né? E a Agusta Leonardo vem aperfeiçoando esse helicóptero, aperfeiçoou bastante esse projeto. E agora o último protótipo está em voo, fase de certificação pela EASA lá na Europa. A previsão da certificação dele é para o ano que vem. E a gente já está começando a tirar os pedidos aqui no Brasil. Fechamos 20 unidades lá nos Estados Unidos agora na feira. E já estamos começando as vendas desse helicóptero. É um monoturbina que veio realmente para revolucionar o mercado. A estrutura dele toda em fibra de carbono, Kevlar, aviônica de ultíssima geração, parte de certificação de assentos anti-crashing. Hoje a certificação é muito apertada, né? Diferente de helicópteros mais antigos. Então hoje, para você certificar um helicóptero, os requisitos são bem mais apertados do que era no passado. É normal isso. Todo o sistema elétrico e hidráulico duplicado, para-brisa anti-impacto para pássaros. Então assim, é um helicóptero que estou apostando bastante, já estou quase 10 anos atrás desse projeto e agora a gente assinou o contrato de distribuição para o Brasil aí com a Leonardo e estamos muito felizes com isso. E vamos fazer agora a apresentação dele a nível Brasil, no evento que vai ter no Catarina, 1, 2 e 3 de junho, né? Depois nós vamos fazer um tour pelo Brasil até Alabás, né? Depois ele vai participar da Alabás, depois o mocap volta para os Estados Unidos. Quanto é que ele vai custar? O helicóptero vai custar na versão Standard, as primeiras entregas para o Brasil em 2025, o preço dele já lá em 2025 da aeronave Standard, que é bem completo, vai custar na faixa aí de 3.900.000 de euro FOB, preço lá na Itália. E ele é um helicóptero com perfil para que tipo de operador?
Então, a grande vantagem desse helicóptero é que ele é um multimissão, né? Ele vai atender tanto o cliente executivo, né? É um helicóptero que vai poder levar até 9 pessoas, piloto mais 8 passageiros, vai ser certificado IFR em 2026. E é um helicóptero também que vai ser muito utilizado para as polícias, né? Porque ele tem aquela porta traseira para ambulância, para resgate aeromédico. Realmente é um multimissão. Tudo bem, Walter. Queria te agradecer, desejar sorte aí com o novo projeto e sempre bem-vindo aqui no Helitalks. Muito obrigado você pela oportunidade, é um prazer sempre estar com você, Juliana, e obrigado pela oportunidade também de estar aqui falando um pouquinho sobre helicóptero, que é a minha paixão. Abraço. Valeu.